Pessoal, boa noite. Vamos dar seguimento, né, ao nosso estudo aí. Já estamos na reta final. Hoje nós vamos terminar a matéria de concordância nominal e iniciar a matéria de pronomes relativos e as suas funções sintáticas. Bom, vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente viu aqui os vários casos, né, de concordância verbal na última aula. Fizemos algumas questões, e aí eu vou retomar aqui do início da concordância nominal, passar rapidinho até o ponto em que nós paramos. Bom, então, como foi falado, a concordância nominal, ela ocorre entre o que a gente chama de nome na gramática. Então, quando vocês estudam lá a morfologia, vocês devem ter visto que tem duas categorias, que são categorias núcleo, que é o substantivo e o verbo. Então, na categoria do substantivo, nós temos, então, os nomes. E o que a gente vai chamar de nome, né? Aquilo que sempre está em acordo com o substantivo. Portanto, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral. E aí, a minha regra básica vai dizer que o substantivo, ele tem que estar, claro, de acordo com todos esses elementos, certo? Então, o substantivo, né, todos esses termos aqui, eles têm que estar em consonância em relação ao gênero, feminino e masculino, em relação ao número singular e plural. Então, se nós temos um substantivo, que é o núcleo, né, de um termo nominal, se esse substantivo está no masculino, está no singular, tudo que acompanha esse substantivo, quer seja numeral, quer seja artigo, adjetivo ou pronome, devem ficar no mesmo gênero e no mesmo número, ok? Portanto, masculino e singular, certo? Bom, e aqui a gente viu alguns casos de concordância, alguns casos especiais, né, na verdade, de concordância nominal. O que acontece, né? A gente tem algumas possibilidades de concordância nominal. Isso, especialmente, quando a gente diz respeito a dois adjetivos ou dois substantivos. Importante ressaltar também a questão desses termos estarem antes ou estarem depois do substantivo. Então, vamos nos lembrar aqui da sequência que é a sequência correta, né? Então, quando, de repente, essa sequência ela muda, aí nós temos também uma mudança nas regras de concordância. Então, quando nós temos o adjetivo antes de dois substantivos, a gente viu, né, que pode concordar aqui, né, com o mais próximo, certo? Concorda com o mais próximo. Então, nova escola, novos professores. O adjetivo após o substantivo, a gente pode fazer duas concordâncias, ou com o mais próximo, ou com os dois. Então, o presidente recebeu o ministro e o secretário. Aí eu posso colocar argentino, concordando apenas com o secretário, ou eu coloco argentinos, concordando com os dois termos, ok? E aí vem a questão, claro, da lógica da gramática, né? Que o masculino plural, ele sempre prevalece. Então, se a gente tem dois masculinos, masculino plural.
Se temos dois femininos, feminino no plural. Mas se a gente tem um masculino e um feminino, sempre o masculino plural ele vai prevalecer. Então, aqui eu posso dizer saia e blusa estampada ou saia e blusa estampadas. E aí, uma informação importante, pessoal. Quando eu tenho estampadas, significa que a ênfase ela está sendo dada aos dois termos. Se eu tenho apenas estampada, eu estou dando ênfase, claro, apenas para a blusa, ok? Então, atentem bem para isso. Para também o sentido, né? Que tem aí essas duas concordâncias. Se os substantivos forem de gêneros diferentes, como eu já disse, ele vai ficar no masculino plural. Bom, aqui entra uma questão também de análise sintática, né? A gente viu em relação ao predicativo do sujeito. Se o sujeito ele for composto, a concordância poderá obedecer a duas regras, ok? Então, olha, o adjetivo, quando ele vem antes dos substantivos, ele ficará no masculino plural, ok? Se tivermos gêneros diferentes. Então, a professora e o aluno chegaram apressados, o dentista e o cliente estavam gripados, e assim vai. Agora, se o adjetivo ele vem antes desses gêneros diferentes, ele pode ficar no masculino plural, ou ele pode concordar com o mais próximo, ok? Então, preocupados, vírgula. E essa vírgula que está isolando esse predicativo, né? A mãe e o pai ligaram para o filho. Ou satisfeita, a advogada. Ou eu também posso usar satisfeitos, ok? Pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Isso no caso de predicativo. Também, né? Pode concordar das seguintes formas. Estamos ainda falando sobre predicativo, só que agora é o predicativo do objeto. Lembrem-se lá, predicativo do sujeito é aquela característica atribuída ao sujeito. Predicativo do sujeito, né? Normalmente a gente tem um verbo de ligação, se o predicado for apenas nominal. Se for verbo nominal, né? Pode ser que haja outro verbo. Se o núcleo do objeto for constituído por um único substantivo, o adjetivo vai concordar com ele, obviamente, né? Entregou-me o carro amassado. Mantiveram as lojas fechadas. Então, por que isso aqui é um predicativo do objeto, né? Entregou-me o carro, aqui nós temos uma ação, amassado é o estado, é a característica, por isso que é um predicativo do objeto. E essa característica é do objeto. Entregou o quê? Manteve o quê? As lojas. Se o objeto for constituído por dois ou mais núcleos, compostos por substantivos do mesmo gênero, o adjetivo vai para o plural, né? Julgaram o filme e o ator bem fracos. O caseiro encontrou a porta e a janela arrombadas. Porta e janela, dois femininos. Filme e ator, dois masculinos. Se o objeto for composto por dois ou mais núcleos de gêneros diferentes, vai para o masculino. Tornou João e sua irmã desinibidos. Gêneros diferentes. Caso o predicativo venha antes do objeto, poderá concordar com o substantivo mais próximo. Então, sempre quando há essa questão do antes, né, tem aí essa opção. O anfitrião considerou encantadora a jovem, concordando com o mais próximo, ou encantadoras, para concordar com a jovem, né, nesse caso, e sua família. A prática tornou respeitado o médico, ou eu posso concordar com médico e enfermeira e colocar respeitados. Bom, aqui nós temos a concordância de dois adjetivos com apenas um substantivo, ok? O que é possível, então, nesse caso? O substantivo, ele fica no singular e coloca-se o artigo também no singular, ok? Então, meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, como eu disse na aula anterior, se eu repetir o artigo, eu vou deixar o substantivo no singular. Agora, se eu não repetir, se eu estou omitindo, se eu estou escondendo o artigo, o que eu vou fazer?
eu vou colocar o substantivo no plural. Então, meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Se o substantivo ele estiver depois, então aqui substantivo antes de dois adjetivos. Aqui nós temos o substantivo após dois adjetivos. O artigo ele ficará sempre no singular, se nós tivermos, né, o artigo aqui, ó. O primeiro e o quarto andar. Repetir o artigo, singular. Assim como nós temos aqui. Se o substantivo agora ele estiver depois, também serão possíveis as duas concordâncias, ok? O primeiro e quarto andares. Então, qual que é a diferença que eu tenho aqui? No primeiro exemplo, eu repeti o artigo, ok? Singular. Aqui, eu não repeti, aqui é o primeiro e quarto andares, certo? Então, sempre que repetir, tanto para um caso quanto para o outro, singular, substantivo no singular. Bom, importante falar também sobre classes variáveis e invariáveis. Então, vocês já viram com o Tenente Willer sobre a morfologia, né? Então, nós temos lá 6 classes que são variáveis, substantivo, adjetivo, pronome, numeral, e as classes que são invariáveis, que são advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Essas classes não mudam. Então, o que acontece? Toda vez que eu disser que uma palavra ela é advérbio, significa que não vai mudar. Acontece que algumas palavras, elas podem exercer mais de uma função morfológica. Por exemplo, muito. Muito pode ser pronome, pode ser advérbio. Quando for pronome, pode variar. Quando for advérbio, se é advérbio, é invariável, eu não vou mudar. Agora, algumas palavras, elas são sempre advérbios, né? Então, menos é sempre menos, ok? Então, o pseudo, o alerta, não muda. Aqui tem a questão de alertas, né? Que a gente também já falou na outra aula. Bom, se eu não me engano, a gente tinha parado aqui neste slide. Mesmo o próprio anexo, incluso, leso, kit, servido e obrigado são adjetivos e, portanto, eles vão concordar com a palavra a que se refere. Então, vamos passar aqui de uma maneira mais aprofundando um pouco mais para que isso fique bem entendido. Olha só, essas palavras, elas vão concordar com o substantivo a que se refere, certo? Então, por isso que os homens devem dizer obrigado e as mulheres devem dizer obrigada, ok? E se for elas, né? Elas disseram muito obrigadas, eles disseram muito obrigados. Essa palavra, ela concorda com o substantivo a que se refere, ok? A questão do mesmo, né? Do anexo, tem algumas particularidades que nós veremos. Então, anexo, por exemplo, eu falo que eu enviei em anexo os documentos, ou eu posso dizer que eu enviei anexos os documentos. Qual que é a diferença? Todas as vezes que eu usar em anexo, esse termo ele vai ficar invariável, certo? Em anexo é sempre invariável. Então, se você vai enviar um e-mail, né, e fala os comprovantes em anexo, e assim vai, né? Então, ou seguem em anexo cópia do processo, ok? Agora, segue anexa cópia do contrato, certo, gente? Então, anexo, se tiver com o em, sempre invariável. Se não tiver com o em, vai ser cópias anexas, cópia anexa, documento anexo, documentos anexos, entendido? A palavra mesmo, ela é advérbio nesse sentido de realmente, de fato, ok? Então, se eu digo que ela mesma providenciou o seu
jantar. Então, ela mesma, ok? Ele mesmo providenciou. Agora, se esse mesmo é de realmente, não foi mesmo, aconteceu de verdade, aí já muda para advérbio. Então, a recepcionista resolveu mesmo, de verdade, de fato, realmente, o nosso problema. Bom, aqui nós temos, então, alguns termos, né, que podem ser advérbios ou não, ok? Então, acompanhem bem aqui, olha, o muito, certo? Eu posso sempre como advérbio, né? É invariável como pronome variável, concorda? Então, eu posso falar muitas queixas, eu posso falar muitos alunos, muita gente, e assim vai. Agora, se é advérbio, é sempre muito. Ela é muito tímida. Elas são muito tímidas. Ele é muito chato. E assim sucessivamente, ok? A mesma coisa serve para o pouco, né? Que aqui é só um antônimo. Então, poucos convidados, poucas pessoas, pouca gente. Agora, você estava um pouco triste, né? Então, sempre que der essa ideia de intensidade para mais ou para menos, significa que é um advérbio, então é invariável. Pessoal, a palavra bastante. Muita gente acha que não existe bastantes. Existe sim, ok? É um pronome, né? Um pronome indefinido. Então, eles fizeram bastantes críticas, muitas críticas. Ele comprou bastantes remédios. Pode, né? E deve existir nesse caso. Agora, a mesma coisa acontece, né? Se for um advérbio, é bastante feliz, bastante triste, bastante geladas e assim sucessivamente. Bom, a palavra meio. Meio pode ser, nesse caso aqui, numeral, né? Meia xícara, metade da xícara. Então, vai variar, certo? Tem meia de substantivo. Ele calçou, ele comprou uma meia, certo? Então, nesse caso, varia. Agora, eu não posso dizer que ela estava meia triste, né? Inclusive, tem até um meme, né, de uma meia realmente, a meia que a gente calça, a meia lá toda tristinha, chorando, porque não existe isso, certo? Não existe essa transformação, não existe mudar essa flexão do meio, ok? Então, o meio também em relação à intensidade, né? Um pouco é sempre advérbio e não muda, não varia. O mesmo acontece com caro e barato, certo? Se for adjetivo, concorda. Se não for adjetivo, não concorda. E aí muitas pessoas perguntam: como que eu vou saber se é adjetivo ou se é advérbio? Gente, o adjetivo, vocês já estudaram que ele caracteriza um substantivo, ok? O advérbio, ele faz o quê? Ele modifica o sentido do verbo, do adjetivo ou mesmo de um advérbio. Então, se está relacionado a um substantivo, é adjetivo. Se está relacionado a um verbo, é advérbio. Então, prestem atenção. As passagens de avião estão muito caras. O que estão caras? As passagens. Passagens é um substantivo. Portanto, caras é adjetivo. Os computadores custam caro. Aqui, a palavra caro já não se relaciona a computadores, já se relaciona ao custo, ao verbo custar. Se a palavra está relacionada ao verbo, portanto, ela é um advérbio. A mesma coisa acontece aqui. A pizza daqui continua barata. Barata, pizza. Ou cara, pizza. Esta blusa me saiu barato. Custou barato. Então, advérbio. E não muda, né? Aqui nós temos algumas dicas práticas, um macetezinhos para vocês. Meio, um pouco,
equivalente a um pouco, então é advérbio e, portanto, é invariável. Elas estão meio resfriadas, um pouco resfriadas. Meio de metade é numeral, e aí é variável. Meio-dia e meia, inclusive, tá, gente? Porque é meio-dia. Dia é palavra masculina. Meio-dia e meia, meia é porque é meia hora. Então, quem tem costume de dizer ou de escrever meio-dia e meio, tá errado. Meia é porque é esse segundo aqui, né? É porque é meia hora. Então, meia dúzia, meia pizza, meia melancia e assim sucessivamente, certo? Então, sempre vai concordar com o substantivo a que se refere. O bastante, né? Equivale a muito, a muita. Então, eu comi bastante hoje, muito, então singular. Bastante salada, muita salada. Então, eu podia muito bem escrever bastantes saladas. No plural, equivale a muitos ou muitas. Li bastantes livros, existiam bastantes bolsas. Então, atentem bem que aqui, olha, refere-se a livros, refere-se a bolsas, certo? Aqui, né, eu comi bastante hoje. Esse bastante refere-se ao verbo, portanto, é um advérbio. A palavra só, ela varia quando empregada como adjetivo e equivale a sozinho ou sozinha. Como advérbio, equivale a somente, apenas, e não varia. Os noivos saíram sós, saíram sozinhos. Só seu patrão me trará paz. Somente, apenas. Então, se for um adjetivo e significar sozinho, ela está só. Eles estão sós, ok? Então, aí eu posso variar, né? Nesse caso, apenas varia o número. Não tem mudança de gênero. Quando é advérbio de só você pode fazer isso, isso só ele resolve, somente, apenas, não vai mudar, sempre só. Agora, a expressão a sós, ela é invariável, ok? Então, finalmente eles ficaram a sós. Então, já é desse jeito a expressão, né? Ela ficou a sós. Ele ficou a sós. Eles ficaram a sós. Sempre desse mesmo jeito, não varia. O mais possível ou o menos possível varia de acordo com o artigo que antecede essas palavras mais e menos, que expressam o grau superlativo, né? Que é o grau da mudança de adjetivo. Tem lá o grau comparativo, tem o grau superlativo. Então, visitamos os mais belos museus possíveis. Esse possíveis, ele está concordando com o quê? Né? Os mais belos possíveis. O palestrante recebeu cumprimentos o mais expressivos possível. Possível está concordando com o mais. As mais confortáveis possíveis. Então, a concordância sempre será aqui com o artigo que antecede esse o mais, o menos, os mais, os menos, certo? É bom, é necessário, é proibido, é preciso e assim sucessivamente. O que acontece com esses termos? Eles variam quando o substantivo vem regido por um artigo ou qualquer determinativo ou determinante, certo? Mas vão permanecer invariáveis se o substantivo não estiver determinado. Então, vocês já devem ter visto muitas plaquinhas de proibido entrada de animais. Ou então, proibida a entrada de animais. Qual que é a diferença? A presença ou ausência do artigo. Então, observem bem, a caminhada pela manhã é boa. A caminhada é boa. Artigo, então aqui concorda, é boa. Caminhada pela manhã é bom. Caminhada está sem nenhum determinante.
E isso vai, esse determinante, gente, pode ser artigo, pode ser um pronome, ok? Pode ser um adjetivo, não precisa ser necessariamente o artigo, é um determinante. Seria necessária a doação do dízimo. Seria necessário doação do dízimo, ok? E neste caso aqui, por exemplo, né, se tivesse doações, seriam necessárias doações de dízimo, correto? Então, sempre vai concordar, né, com o termo, o determinante aqui que vai acompanhar o substantivo. Aqui, é proibida a queimada. Aqui nós temos o a. É como se eu invertesse, né? A queimada é proibida. Agora, é proibido queimada. Então, por isso que a gente tem essas plaquinhas de é proibido entrada, é proibida a entrada. Se tivesse aqui, né, é proibida queimada, estaria errado, ok? E se tivesse é proibido a queimada, também estaria errado. Então, portanto, sem determinante, invariável. Com determinante, concorda com o que acontece, né? Eram precisas as ferramentas. As ferramentas, elas eram precisas. Tenho aqui um determinante, certo? As. Agora, era preciso ferramentas. Para realizar o trabalho, era preciso ferramentas. Ferramentas era preciso, ok? Sem determinante, sem plural. Bom, então vamos fazer aqui um resuminho desses casos de concordância, ok? Concordância do adjetivo, pronome adjetivo, né, que é aquele que acompanha o substantivo, numeral e do artigo. Caso geral, né? Os seus lábios trêmulos balbuciaram apenas duas palavras. Caso geral, o que que diz? Que os determinantes, os nomes, concordam com o núcleo, certo? Concordam com o substantivo em número e em gênero. Então, lábios é o meu núcleo. Então, os seus trêmulos. Duas palavras. Concordam com palavras. Bom, os casos especiais, né? O adjetivo, quando vem anteposto, só vai concordar com o mais próximo. Luxuosa, casa e carros. Se vem depois, pode concordar com os dois ou concorda com o mais próximo, certo? Leite e queijo frescos, leite e queijo fresco. Ok? O adjetivo na função de predicativo do sujeito. A casa e o carro estão segurados. Compreensivos, o jovem e o rapaz resolveram o impasse. Ou compreensiva. O que a gente tem aqui de diferente? Sempre que o predicativo do sujeito vier depois, é a regra geral aqui. Vai concordar em gênero e em número, com os dois. Quando vem antes, concorda com o mais próximo ou com os dois. Quando é predicativo do objeto, a mesma coisa. A plateia julgou peça e diretor extraordinários. Tá depois, concorda com os dois. Está antes, concorda com o mais próximo ou com os dois. Suspeito, o chefe. Suspeitos, o chefe e seu assessor. Quando eu tenho dois adjetivos com apenas um substantivo, ok? Lembra que eu vou repetir o artigo e o substantivo fica no singular. A culinária baiana e a mineira. Aqui é como se estivesse implícito, né? A culinária mineira. Agora, se tiver no plural, eu não vou repetir o artigo. Eu aprecio as culinárias baiana e mineira. Menos, alerta e pseudo não variam, são advérbios, não mudam. Mesmo o próprio anexo, incluso, leso, kit, obrigado, variam de acordo com o substantivo a que se refere. E aí, só uma observação sobre essa palavra mesmo. Mesmo é um adjetivo, e aí, algumas pessoas têm o hábito de trocar, de substituir um nome por mesmo. E mesmo não é nenhum pronome pessoal para fazer essa troca e nenhum demonstrativo, certo? Neste caso.
que acontece? Algumas plaquinhas, por exemplo, de elevador, tem escrito assim, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Não pode, essa substituição, ela é errada, ok, gente? Encontrei com a sua irmã, a mesma estava de vestido, não pode. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir isto por um pronome demonstrativo. Antes de entrar no elevador, verifique se este encontra-se parado. Encontrei com sua irmã e esta estava vestida de tal e tal maneira, ok? O mesmo eu posso usar nas seguintes maneiras, né? Nas seguintes situações. Te falei aqui uma regra e falo a mesma coisa vale para o mesmo vale para isso, certo? Só nesses casos. Bom, muito pouco, bastante, meio, caro e barato, né? Podem ser advérbios ou adjetivos, certo? Ou, inclusive, outras categorias, né? Digamos, igual o meio pode ser também numeral. Sendo classes variáveis, eles vão variar, obviamente, né? Sendo advérbios, é sempre invariável. Então, nós temos aí, né? As gavetas estavam meio desarrumadas, fez compras caras, os lençóis custaram caro. O só, né? Se for adjetivo, ela estava só, elas estavam sós. Se for advérbio, equivalente a somente, sempre só. E se for a sós, né? Eu sempre, também, esse termo também é invariável. O mais ou menos possível sempre vai concordar com o artigo. É bom, é necessário, é proibido, não. Sempre tem que observar se há ou não determinantes. Se houver, vai concordar, ok? Se não houver, permanece no singular. Aqui a questão da concordância verbal, a gente já viu, né? Concorda em número e pessoa com o sujeito, o sujeito, que é um pronome de tratamento, sempre o verbo fica na terceira pessoa do singular ou terceira pessoa do plural, dependendo, mas sempre terceira pessoa. Aqui a questão do sujeito coletivo, né? Independente de ser matilha, atlas, qualquer outra palavra que seja coletivo, o verbo ele vai ficar no singular. Esse um dos que, né? Pode ser um dos que passou, um dos que passaram. O sujeito composto, que vem antes ou depois. Todas essas regras aqui, gente, sempre lembrar da questão de ordem inversa, tá? Se vem antes ou se vem depois. Aqui, a questão da gradação, né? Criança, jovem, velho. Ninguém conseguiu. Sempre que a gente tem uma palavra resumindo, ou se a gente tiver apenas a gradação, sem nenhuma palavra resumindo, eu tenho duas opções. Com o pronome relativo que, é sempre concordando com o antecedente. Fui eu que descobri. Não é fui eu que descobriu. Eu que descobri. Descobri concorda com eu descobri. Agora, quem pode concordar com o antecedente ou concorda com a palavra quem, que é terceira pessoa. Então, fomos nós quem recebeu ou quem recebemos. O numeral, né, sempre vai, o numeral fracionário, o verbo sempre concorda com o próprio numeral, a porcentagem também, o verbo parecer, os verbos haver e fazer, que são impessoais, né, os quais merecem muita atenção na hora das atividades, o verbo na voz passiva, certo? Tomar cuidado com esse se aqui, se está acompanhado de um verbo transitivo direto ou indireto, esses verbos de bater, soar e dar, indicando horas, também o verbo ser, nós falamos sobre ele, e a questão da concordância ideológica, né, que é a silepse, de gênero, de número ou de pessoa, certo, gente? Então, vamos lá para algumas questões em relação à concordância nominal, certo?
E também, caso haja alguma dúvida em relação à concordância nominal ou verbal que vimos na última aula, podem se pronunciar, ok? Aqui nós queremos a frase correta. Ela mesmo confirmou a realização do encontro. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. Ela ficou meia preocupada ou muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Qual dessas frases está correta? E aqui no número 2, simplesmente preencher, né, aqui, a lacuna, e falar qual que é a alternativa que vai preencher tudo certinho aqui. Bom, acho que não vai dar tempo de esperar vocês fazerem aí, então nós vamos fazendo juntos. Patrícia foi esperta, isso mesmo, Patrícia, muito bem. Enquanto vocês vão tentando fazer, deixa eu ver aqui a dúvida da Amanda. Uma coisa que é sobre o que e quem. O que concorda com as pessoas do singular e o quem com as pessoas do plural? Depende, Amanda, você tem que observar com o que e com o quem, qual que é o antecedente. Então, o nosso próximo tópico agora vai ser os pronomes relativos. Então, que e quem são pronomes relativos. E o pronome relativo, ele refere-se a um termo que já foi dito. Então, olha só o que acontece aqui, né? Com o verbo aqui, ó, sujeito, pronome relativo que. Fui eu que descobri a trapaça. Então, se aqui não tivesse eu, se aqui tivesse eles, foram eles que descobriram a trapaça. Entendido? Então, com o que, só tem uma possibilidade. O verbo deve concordar com o seu antecedente. Sempre. Então, olha, vamos fazer aqui rapidinho como que fala? Uma conjugação, né? Então, olha, fui eu que descobri, foste tu que descobriste, foi ele que descobriu. Fomos nós que descobrimos, fostes vós que descobristes, foram eles que descobriram. Então, sempre vai acontecer isso com o que, sempre a concordância é com o termo que vem aqui, com o pronome, ok? O pronome ou o próprio substantivo, né? Porque, por exemplo, foi José que descobriu, foram José e Maria que descobriram, então, ou o pronome ou o próprio nome que estiver aqui. Agora, o quem é que a concordância pode ser apenas com o quem, então, sempre terceira pessoa do singular, certo? Então, o que você perguntou aí sobre singular e plural. O quem é que sempre pode ficar no singular ou concordar com o antecedente. Então, fomos nós quem recebeu ou recebemos. Foi ele, fui eu, né, na verdade. Fui eu quem recebi ou fui eu quem recebeu. Entendido? Espero que tenha ficado aí mais claro essa questão aí, essa diferença do que e do quem, tá? Então, que, apenas uma possibilidade, concorda com o antecedente. Quem, duas possibilidades. Então, vamos lá. Ó, número 1, todo mundo colocando D. Parabéns, muito bem. Então, corrigindo aqui as demais, ó. Ela mesma confirmou. Foi muito criticada a reedição. Então, atentem muito para a questão de ordem inversa. A reedição da obra, ela foi muito criticada. Certo, gente? Ela ficou meia preocupada, lógico que não existe, né? Porque é um pouco,
preocupada, então é meio preocupada. Não existe a pessoa daqui para cima está preocupada, daqui para baixo não está. Não existe isso. E aí, é claro, e como que eu sei que a D está certa? Porque falou-me emocionada. Eu tenho aqui indícios de quem está falando é uma mulher. Então, por isso que é muito obrigada. Agora, número 2. Temos aqui só uma resposta, mas vamos lá. Ó. Elas mesmas providenciaram os atestados que enviaram anexos, ok? Porque atestados anexos às procurações. Como instrumentos bastantes, como instrumentos, como muitos instrumentos, né? Instrumentos é substantivo. Então, o que vai acompanhar aqui vai ser um pronome, certo? Então, letra A, certo, gente? Tudo com plural. Agora, vamos lá. Marque a única frase onde a concordância nominal aparece de maneira inadequada. E a número 4, também para completar e concordar. Deixa eu baixar isso aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução. Muito bem. Nós temos exercício e evolução. Masculino e temos feminino. Então, eu quero saber a inadequada, que não tem essa possibilidade, né? Que está errado. A gente sabe que quando eu tenho 2 substantivos com um adjetivo, depois a concordância pode ser mais próximo ou pode ser com os 2, certo? Água às refeições é mal com U, mal com L ou má para a saúde. Então, dica de ortografia, né? Mal com U é o contrário de bom, é adjetivo. Mal com L é advérbio, contrário de bem. Então, você está passando mal com L, porque você está passando bem. Você não está bem, você está passando mal. Agora, ela é uma má pessoa. Ele é um mau menino. Ele é um bom menino. Ela é uma boa pessoa. Ok? Então, mal com U é adjetivo, oposto de bom. Mal com L é advérbio, oposto de bem. Então, vamos para 3. 3C, C, C, muito bem. Isso mesmo. Obrigava sua corpulência a exercício e evolução forçadas. Claro que não pode ser forçadas, porque são 2 substantivos de gêneros distintos, né? Não pode ser forçadas. Agora, número 4. Qual é o correto? Essa é uma das muitas preocupações que é preciso tomar, ou são precisas, ou é precisa. Qual seria o correto? Lembra do determinante, né? Quando há ou não há determinante. Danilo e Sirlene. A 4 é uma pegadinha. A Amanda descobriu a pegadinha. Olha só. Água às refeições é mal, né? Não é a água, é má. É água, é mal. Ok? Agora, essa é uma das muitas preocupações, muitas. Tem um determinante. Se tem um determinante, das muitas preocupações que são precisas tomar. Pode até soar estranho, né? Mas é isso mesmo. São precisas, porque são muitas precauções. Vamos lá, então, para 5 e para a 6.
Noites pesadas de cheiros e calores amontoados. Aponte a opção em que, substituídos os substantivos destacados, cheiros e calores, acima, fica incorreta a concordância de amontoado. Novamente, qual que é a concordância errada? Temos duas possibilidades, concorda com o mais próximo ou com os dois. Qual, então, que é a errada? E a número 6, entrada proibida, é proibido entrada, a entrada é proibida, entrada é proibido, e para quem a entrada é proibido? E aí nós temos as opções. A número 5 está errada, a 4 e a 5 estão erradas, a 2 está errada, todas estão certas, ou a 2 e a 5 estão erradas. Cinco B. Muito bem, isso mesmo. Brisas e odores amontoadas não pode, né, gente? Odor é masculino, brisa é feminino. Então, tinha que ser. E se odor está em último, nesse caso, só pode ser amontoados. Não tem outra opção. Agora, a número 6. Vamos ver, número 6 agora. Tá, enquanto vocês entrem em uma acordo aí, olha. Entrada proibida. Aqui, a gente não tem é proibido, a gente não tem o verbo, ok? Se não temos o verbo, significa que é apenas um adjetivo com um substantivo. Então, entrada proibida, ok? Agora, é proibido entrada. É proibido entrada, tá errado? Não, está certo. Por quê? Porque não tem aqui determinante. Não tem nenhum determinante. Entrada é proibido, ok? A entrada é proibida. Agora a gente tem um determinante. Ó, a entrada é proibida. Entrada é proibido. É a mesma coisa que está aqui na 2, só que o verbo está em outro lugar. E a 5? Para quem a entrada é proibido? É para quem a entrada é proibida. Então, a número 5 está errada. É a letra A, ok? Então, não é a letra E, porque a 2 está correta, ok, gente? É proibido entrada, está certo. Não há nenhum determinante aqui. Não é proibido a entrada, essa entrada, minha entrada, sua entrada. Se tivesse algum determinante, estaria errado. Tá bom? Entendido? Sim? Então, letra a número 6. Agora vamos 7 e 8. Tendo em vista as regras de concordância nominal, assinale a opção em que a lacuna só pode ser preenchida por um dos termos. Atentem bem para esse tipo de questão, né? Em concursos também. Eu quero a
alternativa em que só é possível eu colocar um dos termos que está entre parênteses, ok? Ó, avancei. E a número 8, vocês vão preencher, completar e depois saber qual é a alternativa correta. Alguém já tem algum palpite para dar na 7? Ó, quando vocês vão pensando aí, cabelo e pupila. Masculino, feminino, ok? Então, dois gêneros diferentes. Cabelo, cabeça e corpo. A cabeça, o corpo. Dois gêneros diferentes também. Calma e serenidade. Duas palavras do mesmo gênero, a calma, a serenidade. Os dentes, as garras. Os galhos, o tronco. Então, vejamos. E aqui embaixo, ó, seguem. Você tem que saber o que está anexo às cartas. Tem que concordar com o quê? Polvo e lula. É fresco ou frescos? Ou frescas? Para a matrícula é necessário, necessária, necessários. O que que encaixa aqui? Lembrando que tem a documentação. Muito bem, já temos uma resposta para o número 7, letra A. É isso mesmo, Patrícia. Aqui, a única possibilidade que eu tenho é cabelo e pupila negros. Não pode ser cabelo e pupila negras. Certo, gente? Porque teria que ser pupila negra, singular. Cabeça e corpo monstruoso ou monstruosos. Calma e serenidade, invejável, invejáveis. Invejável é até adjetivo de apenas um gênero, né? Dentes e garras afiadas ou afiados? Concordando com os dois ou só com garras? Galhos e tronco seco ou os dois secos. Então, é a letra A, porque não pode ser pupila negras, é pupila negra. Entendido? Agora, número 8. Vamos lá, ó. Seguem anexas às cartas minhas poesias. Anexas, porque são minhas poesias, certo? Feminino, plural. Polvo e lula fresca, né, gente? Porque aqui o polvo e a lula. Então, fresca. Ou frescos, né? Vamos ver o que dá aqui. Então, primeiro, seguem anexas minhas poesias. Eu tenho aqui a letra B, ou tenho D, ou tenho E, certo? Aí, eu tenho para a matrícula, é necessária a documentação. Necessária, certo? Por quê? Porque tem o A aqui, que é um determinante. Então, é necessária. Sendo assim, eu tenho apenas, né, a possibilidade da letra B. Porque o único que tem duas possibilidades aqui é a segunda frase, né? De ser fresca ou ser frescos. Então, 8, letra B. Agora, para a gente finalizar, questões 9 e 10. Assinale a alternativa em que ocorra erro de concordância. Entre um copo de cerveja e outro, foi considerado por algum tempo a possibilidade de eclodir uma revolução.
A maioria dos alunos chegou às 13 horas. Não se sabem os motivos que levaram Chico Leitão a essas triabides. A entrada dos bois nos currais atrapalhou a contagem. Chegaram de Brasília os ajudantes para fazer a faxina no consultório. Eu quero a alternativa em que há um erro, ok? Na número 9. A 10, em todas as alternativas, a concordância nominal fez-se corretamente, exceto. Então, também, qual que é a errada da número 10? Eu observava no velho guerreiro o destemor e a força quase lendários. Estavam emudecidos para sempre as almas, as vozes e os risos dos homens. Aquelas mesmas figuras pareceram a nós meio estranhas. O presidente quer o decreto o mais breve e incisivo possíveis. Nove, letra A. Muito bem, não é a letra B, gente. Ó, entre um copo de cerveja e outro, foi considerada a possibilidade. Olha só, olha onde que está o erro aqui. A possibilidade, ela foi considerada. Lembra que a maioria de mais palavra no plural, ou fica no singular, a maioria dos alunos chegou, ou no plural, a maioria dos alunos chegaram. Ok? A entrada atrapalhou, tá certo, né? Hum. E por último, questão de número 10. Vamos lá, então. Ó, questão de número 10. Letra B. Por quê? Estavam emudecidas as vozes, ok? As vozes estavam emudecidas. Vou deixar aqui um tempinho para vocês acompanharem. Aliás, não precisa não, né? Porque vocês já têm esse material. Para a gente passar para o próximo tópico. Ok? Bom, então agora a gente vai para os pronomes relativos. Ok? Aliás, é esse, não. Esse. Então, gente, olha, isso, emudecidas, refere-se às vozes, mais próximo. Bom, pronomes relativos é o seguinte, vocês já devem ter estudado os pronomes relativos em si, correto? Mas hoje nós vamos dar ênfase para a função sintática que os pronomes relativos exercem, ok? Bom, os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo
ou até mesmo um pronome anterior a eles, substituindo-o no início da oração seguinte. Então, vejam bem, o jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Se eu reunir essas duas orações em um único período, eu posso ter o jogo, que decidirá o campeonato, será no domingo, certo? Observe que, nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome sempre tem que ficar próximo do seu antecedente, ok? Bom, inclusive, para que não haja ambiguidade, né? Uma vez que o que é um pronome invariável. Se ele não fica próximo, e há, por exemplo, uma palavra feminina e outra masculina, pode haver ambiguidade. Então, os pronomes relativos, eles unem termos, orações, estabelecendo coesão, certo? Conhecer o papel desempenhado, aliás, né, pelos relativos é importante porque esses pronomes exercem um papel fundamental nas relações de vínculo e coesão entre as partes da frase. Então, é um mecanismo coesivo importantíssimo. Sua identificação na estrutura da frase é um pré-requisito para as orações subordinadas adjetivas que a gente já estudou. Bom, quais então que são os pronomes relativos? Os pronomes relativos são o qual e variantes, que pode ser o qual, os quais, a qual, as quais. Cujo, que pode ser cujo, cujos, cuja e cujas, quanto, quantas, quanta, quantas. Então, esses aqui nós temos os pronomes que são variáveis. Os invariáveis são que, quem, onde ou aonde. Então, vamos por cada um deles. Características e emprego desses pronomes, então. Olha, eles caracterizam-se pelo duplo papel que simultaneamente desempenham na estrutura da frase. Substituem um termo antecedente, então está substituindo um termo, evitando uma repetição, e estão iniciando uma nova oração, ok? Pronome relativo sempre inicia uma nova oração. Vocês que sempre nos criticaram, agora pedem nosso apoio. Então, vejam bem aqui, olha, que eu tenho a primeira oração. Se eu eliminar isso aqui, vocês agora pedem nosso apoio. E lembrar que isso aqui é uma oração explicativa, né? Adjetivo explicativo. Então, o pronome relativo, ele está se referindo a um antecedente, que é vocês, e, ao mesmo tempo, ele está iniciando uma oração adjetiva explicativa. Bom, o pronome relativo, ele pode ser precedido de preposição quando o verbo exigir. Ok, gente? Ou o nome que venha ali, né? A maior parte das vezes é o verbo. O que acontece? Em certos casos, é necessário introduzir uma preposição antes do pronome relativo. A preposição a ser empregada é geralmente exigida por um verbo ou por um nome presente na oração. Então, se o nome ou o verbo, ele exige uma preposição, então, o pronome relativo, ele pode vir, sim, com uma preposição. Não é esse o lugar a que ele se refere? E aí, quando tiver questões de, identifique a questão errada, né? Se tiver, não é esse o lugar que eles se referem, tá errado, ok? Aí, entraremos em um erro de regência, certo? Porque quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, esse a, ele está sendo exigido pelo verbo referir, certo? Quem se refere a alguma coisa. Então, sim, os pronomes relativos, eles podem vir precedidos de preposição. Bom, pronome relativo que, então? O que a gente tem que observar e falar sobre ele? Ele pode ser empregado para retomar uma palavra que designa pessoa ou coisa. E aí, ele pode ser substituído por o qual, a qual e assim sucessivamente. Então, eu conheço a cidade que você visitou ontem. Eu conheço a cidade a qual você visitou ontem, né? Então, esse a qual aí
está no feminino, obviamente, porque o antecedente é cidade, uma palavra feminina. Pode ser empregado nos casos em que há exigência de preposição. Então, se exigir preposição, a gente vai usar o quê? Ou depois de uma preposição de uma única sílaba. Então, por isso que tem de que, com que, a que, né? É muito valiosa a amizade das pessoas em que confiamos, certo? O verbo aqui, confiar, exige a preposição em. Também, se a preposição tiver mais de uma sílaba, por exemplo, perante, sobre, para, o pronome relativo deve ser substituído por o qual ou as quais. Então, a notícia segundo a qual ele havia viajado é falsa. Para a qual, sobre a qual, perante a qual e assim vai. Então, se essa preposição tiver mais de uma sílaba, a gente vai optar então por o qual e a qual. O relativo que pode ter como antecedente, né, os pronomes demonstrativos o, a, os ou as. Por exemplo, dentre as propostas, escolhi as que mais interessavam à escola. Ou seja, eu escolhi aquelas. Lembrando que nesse caso, aliás, o as, ele é um pronome demonstrativo que equivale a aquelas. Eu escolhi aquelas que mais interessavam. Quando está nervoso, ninguém entende o que ele fala, ok? Então, ninguém entende, desculpa, aquilo que ele fala. O pronome relativo quem? Ele só pode ser utilizado se o antecedente nomear uma pessoa, ou então algo personificado, né? A personificação é uma figura de linguagem. Então, estes são os atletas a quem entregamos os prêmios, certo? Então, atletas, pessoas. Então, por isso que nós utilizamos quem. Desejo esclarecer que não foi ela quem nos prejudicou. O funcionário a quem entreguei o envelope faltou hoje. Então, sempre referindo-se à pessoa. O pronome relativo cujo e variantes, ele sempre expressa uma relação de posse entre dois substantivos. Serão atendidas as pessoas cujos nomes constem na lista. Então, nós temos aqui, olha, dois substantivos, pessoas e nomes. Então, sempre que houver essa relação de posse e for entre dois substantivos, nós vamos usar cujo. E aí, essa concordância aqui, ela se faz com o nome que é posterior, né? Então, cujos nomes, cujas pessoas, cujo filme e assim vai. Então, pessoas cujos nomes é os nomes das pessoas. Então, é uma ideia de posse. E aí, o que, já antecipando aqui, nós vamos falar que sempre a função sintática do pronome relativo cujo é de adjunto adnominal, ok? Bom, só aqui, né, um outro lembrete que está errado utilizar cujos os nomes, cuja a mãe. Eu não utilizo artigo entre o pronome e o substantivo, porque aqui já há uma flexão. Eu posso usar aqui uma preposição? Posso, a gente já viu, que depende da regência do verbo. Então, em cuja pessoa eu confio, ok? Porque quem confia, confia em alguém. Mas não, eu posso utilizar a preposição antes, antecedendo, mas eu não uso o artigo aqui entre o pronome e o substantivo. O onde e o aonde, gente? Sempre é ideia de lugar, ok? Sempre. Então, se não houver ideia de lugar, a gente não usa onde. E o onde, né? Lugar em que visitarei a cidade onde nasci. Eu posso trocar por em que visitarei a cidade em que nasci. O aonde
É porque tem a preposição a, né? É a mais onde. Então, indica lugar a que. Conheço a cidade aonde você irá. É sempre ideia de movimento. Então, a diferença do onde para o aonde é a ideia de parado ou ideia de movimento. Então, onde você está e aonde você vai. Porque o ir é ideia de movimento. O pronome relativo quanto, ele tem as suas variações e também ele só é empregado depois de algum desses pronomes indefinidos. Então, tudo quanto, todos, quantas, todas quantas, tantas quantas e assim vai. Sempre que tiver um pronome indefinido. Você fará os exercícios tantas vezes quantas forem necessárias. Ele já comprou tudo quanto precisará durante a viagem. Então, aqui nós temos como que faz, né, essa ligação. Comprei um carro, o carro é lançamento. Então, eu estou eliminando a palavra que repete, o carro, e eu estou inserindo aqui o pronome relativo. Comprei um carro que é lançamento, que equivale, nesse caso, a o qual, certo? Comprei um carro novo. Gosto muito do carro novo. Eu comprei um carro novo de que ou do qual eu gosto muito. Bom, lembrando aqui, olha, por que eu coloquei o de e eu preciso colocar? Porque se eu escrever comprei um carro novo que gosto muito, tá errado. O gostar é um verbo transitivo indireto. Portanto, ele exige a preposição de. Namoro uma menina. O pai da menina é delegado. Eu namoro uma menina cujo pai é delegado. Ok, gente? Essa ideia aí, então, de posse, né? O pai é da menina. E outro parênteses aqui, né? O verbo namorar, diferentemente do que muitos escrevem e falam, não é VTI, não namora-se com alguém, namora-se alguém. As opiniões são polêmicas. Concordo com as opiniões. As opiniões com as quais concordo. Olha, a própria frase original, ela já te dá a preposição, né? A lei era justa, lutávamos pela aprovação da lei. A lei, por cuja aprovação lutávamos, e por que eu tenho que usar cuja? Porque é a aprovação da lei, é a ideia de posse, certo? Agora, então, passemos para a função do pronome relativo. Para sabermos a função sintática que o pronome relativo desempenha, basta substituí-lo por seu antecedente, palavra que é substituída pelo pronome, e verificar que função ela teria na oração adjetiva. Então, vejamos. Eu gostei do vestido que você está usando, certo? Você está usando o vestido. No exemplo acima, vestido seria o objeto direto da oração adjetiva. Portanto, o pronome que tem a função de objeto direto. Então, gente, como que é assim? Como que acontece aqui? Ó? Eu gostei do vestido, ponto. Você está usando o quê? O vestido. E a função sintática, nós temos que analisar sempre aqui a segunda oração, a oração em que o que inicia, certo? Então, você está usando o que? O vestido, certo? Porque vai falar assim, eu gostei do vestido, então é objeto indireto? Não. Você tem que olhar o verbo da segunda oração. Então, você está usando o quê? O vestido, certo, gente? Deixa eu só voltar aqui, Amanda, no por. Aqui, a lei era justa, nós lutávamos pela aprovação. Aqui, esse por é por causa, a gente quem luta, luta por alguma coisa, ok?
Lutávamos por algo. O pela é porque é pela mais... o pela é por mais a, né? Então, é por isso. Quem luta, luta por algo. Por isso que tem. Bom, vamos agilizar aqui, então. Comprei o vestido que estava em liquidação. Eu comprei o vestido. Ponto. O vestido estava em liquidação. Na segunda oração, qual que é a função do vestido? Sujeito. Portanto, qual que vai ser a função sintática do pronome que? Sujeito. Entendido, gente? Ó, vocês vão perguntar assim, comprei o vestido é objeto direto. Não. Vocês têm que olhar a segunda oração. A oração que é formada aqui. Então, o vestido estava em liquidação. A loja em que comprei o vestido estava em liquidação. Então, olha só. A loja estava em liquidação. Aqui nós temos a minha primeira oração. Agora, eu comprei o vestido onde? Na loja. Sempre que eu pergunto esse onde, a minha resposta é um adjunto adverbial de lugar. Certo? Então, portanto, qual que é a função sintática? Adjunto adverbial. Vamos lá. Os vestidos cujas cores eram mais atraentes foram vendidos logo. As cores são dos vestidos e cujo nós já vimos que sempre vai ter vai ter função sintática de adjunto adnominal, sempre, porque é a ideia de posse. Esta é a garota que nós vimos na TV. Nós vimos quem na TV? A garota. Portanto, objeto direto. O livro de que preciso é este. O livro é este. Essa é a minha oração principal. A segunda é, eu preciso de quê? Eu preciso do livro. Se eu preciso de quê, então a função sintática desse de quê aqui, né, na verdade do quê, é um objeto indireto. Voltarei a ser a boa aluna que eu era. Voltarei a ser a boa aluna, ponto. Eu era uma boa aluna. Era é um verbo de ligação, já me dá indícios de que é um predicativo, nesse caso do sujeito. Bom, o pronome relativo cujo é empregado em circunstâncias diferentes dos demais pronomes relativos, né? Ele liga dois termos, estabelecendo ideia de posse. Marcelo, cuja casa foi reformada, quer comprar móveis. Então, como que eu faço para desmembrar? Marcelo quer comprar móveis. A casa do Marcelo foi reformada, ok? É assim que a gente vai desmembrar para encontrar a função sintática. Na frase anterior, a expressão de Marcelo, que o pronome cujo substitui, é um adjunto adnominal. Com o pronome cujo, como ele sempre acompanha um nome, a sua função sempre será de adjunto adnominal. O pronome cujo é variável e concorda em gênero e em número, né? Isso aí eu já falei para vocês. E nunca há artigo após o pronome cujo. Pronome onde sempre é usado para indicar um lugar concreto. A escola onde estudo é excelente. Não existe, gente, a situação onde eu me encontro, a crise onde ele estava, não. Onde é sempre para lugar concreto, ok? Se é sempre lugar, então a função sintática de onde sempre será adjunto adverbial. Então, já eliminamos dois, né? O cujo é sempre adjunto adnominal e o onde, ou aonde, sempre adjunto adverbial. Cujo adnominal, onde adverbial. Se o termo antecedente for uma situação e não um lugar, nós vamos empregar em que, ou no qual, né? Ou na qual. O ideal é que seja em que.
Aquela foi uma disputa em que todos saíram perdendo. Então, é muito comum a gente encontrar assim, aquela foi uma disputa onde todos saíram perdendo. Não, né? Sempre disputa não é lugar, é uma situação. Então, ela é sempre, né? Aqui, eu não vou usar onde, eu vou usar o quê? Neste caso, o antecedente de disputa indica um ambiente abstrato. Só que mesmo que seja algo abstrato, a função vai ser da adjunta adverbial. Ok, gente? Então, mesmo que haja aí alguns exercícios para vocês, enquanto vocês vão pensando aí, nós só temos 5 minutos. Olha só, mesmo que seja uma situação, digamos assim, a função sintática, ela vai ser de adjunta adverbial, mesmo que eu não utilize o onde, ok? Então, todo onde é adjunta adverbial, mas não é apenas o onde que é adjunta adverbial, entendido? O em que, no qual também podem ser adjuntos adverbiais. Então, vamos lá, ó. Fortaleza, que é a capital do Ceará, é uma linda cidade. Fortaleza é uma linda cidade. Fortaleza é a capital do Ceará. Se eu desmembrei desse jeito e Fortaleza é a capital do Ceará, essa função sintática é de objeto, é de sujeito, é de adjunto, é de objeto indireto ou de predicativo? É de sujeito. Ok, gente? Por quê? Porque aqui a função sintática de Fortaleza, nas duas orações desmembradas, é sujeito. Então, a cidade de Fortaleza é a capital do Ceará, ok? 2. Os trabalhos que faço me dão prazer. Todas aqui, gente, é para falar qual é a função sintática, tá? Eu esqueci de colocar lá no início o que era para fazer. Os trabalhos que faço me dão prazer. Desmembrando, vai ficar: os trabalhos me dão prazer. Eu faço o quê? Os trabalhos, certo? Se eu faço os trabalhos, faço o quê? Objeto direto. O atleta saudável que ele sempre foi, hoje está fora das pistas por causa de um acidente. Então, olha só. O atleta saudável hoje está fora das pistas. E assim vai. Essa é a primeira oração. Qual que é a segunda oração? Ele sempre foi o atleta saudável, uma atleta saudável. Sempre foi, verbo ser. Foi uma atleta, verbo ser, verbo de ligação, ou seja, predicativo. Letra C. A cidade em que moro é bastante tranquila. Então, vamos lá. A cidade é bastante tranquila. Primeira oração. Eu moro na cidade. Na cidade, adjunta adverbial de lugar, ok? Então, o que eu disse? O onde é sempre adjunta adverbial, mas outros termos, outros pronomes também têm ideia de adjunta adverbial. Então, letra A. O menino cujo pai é médico deverá seguir a carreira do pai. Gente, essa aí não tem o que pensar, né? O cujo sempre vai trazer a ideia e sempre terá a função sintática de adjunta de nominal. Letra E. O filme a que fizeram referência foi premiado. Lembrando aqui, ó, quem faz referência a alguma coisa. Por isso que eu tenho que ter esse A. E se não tiver, tá errado, ok? Em relação à regência. E aí, o filme foi premiado. Tirei essa oração. Eles fizeram referência ao filme. Referência é nome. Ao filme completa um nome, portanto, complemento nominal. Não é objeto indireto, viu, Emanuel? Porque se fosse o filme a que se referiram, tudo bem, mas aqui é referência, não é nome. Se é nome,
complemento nominal. Se fosse verbo, seria objeto indireto. Gente, já estou finalizando, tá? Só um minutinho, para não deixar vocês aí com dúvida. O filme cujo artista foi premiado não fez sucesso. Aqui, não tem dúvida, né? Adjunta de nominal. Sempre que tiver cujo, adjunta de nominal. Os filmes a que nos referimos são italianos. Então, é quase igual aqui, tá? Só que agora muda para verbo. Então, de novo, referir-se é a alguma coisa. Então, tem que ter esse A aqui, tá bom? Os filmes, eles são italianos. Nós nos referimos aos filmes. Nos referimos a quê? Agora sim é objeto indireto, tá? Do verbo referir-se. Número 9, a escola onde estudamos foi demolida. Aqui também não tem dúvida, adjunto adverbial. A escola foi demolida, nós estudamos onde? Na escola. Então, onde e cujo, não há dúvida. Os livros de que dependemos para fazer o trabalho não chegaram. Os livros não chegaram. Nós dependemos de quê? Nós dependemos dos livros. Portanto, objeto indireto. Ok, gente? Aqui temos o gabarito, mas eu colocarei para vocês esse slide lá no grupo, tá bom? Então, para vocês, uma boa noite, bons estudos aí, bom término de semana, foco aí nesses 45 aí do segundo tempo. Nós ainda temos mais uma aula, então dá tempo ainda de vermos algum conteúdo. E eu gostaria de pedir sugestões, depois vocês coloquem no grupo para mim, por favor, o que vocês acham que causa mais dúvida que a gente possa fazer nessa última aula, tá bom? Eu acredito que a gente viu praticamente quase todo o conteúdo, mas eu queria, para esta última aula, tem, se eu não me engano, estilística, que a gente ainda não viu, mas eu queria opiniões de vocês a respeito de algum conteúdo que traga mais dúvidas, combinado? Então, aguardo vocês, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um.